Pronto. Boa. Bom, então voltando, a data É, estava estabelecida a primeira escala e nós já redefinimos para a da segunda escala do mês de julho, que é o dia 20, né? E isso vai nos dar um pouco mais de tempo para a gente se planejar também. E uma das coisas que a gente tem que planejar é toda a festa acontecer lá no nosso espaço do CDI, lá na sede. Então, primeiro é para a gente ter todo o espaço livre, a gente não ter os carros dentro, a gente fazer um esquema de ter os carros do lado de fora. Uhum, Então, inicialmente pensando assim, que lá na entrada a gente tem, né, aqui nessa entradinha aqui, a gente então vai ver ali o pessoal de obras mesmo, né, para a gente ter uma máquina ali, um mini trator, né, que chama, para ver se dá uma arrumada ali na frente e a gente dimensionar quantos carros cabem ali e ver ali nas redondezas como que a gente pode acomodar os carros para que a gente não precise ter carros do lado de dentro. Pensando que isso dê totalmente certo, né? Porque tem a nossa frente para a gente arrumar, então requer ali um trabalho. Tem a gente ver com as pessoas próximas espaço possível para a gente acomodar os carros, né? Ainda vai ser conversado. Então, tem a Nena, que é um terreno ali bem perto da gente, bem quase em frente, né? Vamos tentar ali ver o que podemos fazer. E aí, a gente tendo todo o espaço disponível, a gente pensou nessa disposição que está nesse mapinha, a princípio, né? Então, a princípio, a gente, depois que desce, ali a gente tem o nosso espaço que a gente costuma usar de estacionamento. Esse espaço, você estava lá no casamento que foi feito do Luiz e do do Thiago. Cirilo? Você estava no não, sítio? Não? não. Porque essa foi uma festa que foi feita totalmente lá no nosso espaço do CDI, né? Hum, E ali no estacionamento, o que é que foi feito? Foi feita uma cobertura com lona. hum, Foi feito na época uma cobertura com lona e que foi bem legal, foi bem bom, né? uhum, Então, a gente não tendo os carros ali, a gente poderia estender, né? Fazer nesse mesmo esquema, uma lona ali, para poder receber ali de baixo. O que a gente pensou é o que poderíamos receber ali de baixo? Uma praça de alimentação. uhum, Talvez a gente não consiga concentrar tudo ali, mas a gente pensou em concentrar ali o caixa, algumas barracas que pode ser talvez a de pastel, talvez a de lanche, talvez a de doces, né? E até uhum, algumas mesas para sentar também, né? Então, nesse espaço que seria do estacionamento. Ainda nesse primeiro espaço, a gente pensou em colocar o bazar lá na área na praça. Lá em cima. Em em cima, cima, É. na Na área, varanda. Na varanda do dormitório. varanda do dormitório. Ah, lá na varanda do dormitório, para ter uma cobertura, né, dele e, vamos dizer assim, ter espaço. A gente pensou que ali pode ser interessante, porque tem os banheiros, caso a pessoa queira experimentar. Enfim, legal. podemos ampliar, né? Boa ideia. Então, ali em cima, a única preocupação é que para ir ao bazar tem que subir escada, né? Então, não está assim no meio da muvuca. Então, não sei se fica muito separado. A gente vai ter que testar como que é a recepção, né, das pessoas para isso. Aí, indo lá para o nosso salão do preparo, a gente pensou ali colocar a banda, o som que tiver, para as pessoas poderem dançar. Uhum, Porque no salão do preparo, porque ali na parte externa do estacionamento, a ideia é ter mais brita, inclusive, ter mais pedra no chão para evitar, se tiver alguma chuva, de empoçar, né? E isso não é muito assim, muito gostoso para dançar, né?
dançar em cima do petisco. Então, por isso a gente pensou na banda do lado de dentro, para tanto para poder dançar, mas ainda pode comportar também algumas mesas. Eu imagino de Também quatro a tem toda a seis. questão de equipamento, né? Que também fica difícil lá para fora. É. Isso, porque tem que ter energia elétrica, tem que. Nesse casamento do Luiz e Tiago Cirilo. do Thiago Cirilo, o som, nós fizemos a banda lá fora, né? Gostoso, que ficou ali fora e tal, né? A gente meio se acomodou meio de lado, assim, ali. Tudo bem, tocamos ali, tal, não teve chuva, não teve nada, né? Porque se chove, a gente tem que recolher os equipamentos, né? Mesmo Uhum. a lona não dá certo, só a lona, porque pinga, eu já tive essa experiência de ter equipamento assim, debaixo de lona e queimar equipamento, né? Por conta de chuva, né? A gente nunca sabe assim o volume, né? Então somos obrigados a recolher o equipamento. Então, ali eu acho mais seguro. Já fizemos também isso dentro do salão. Eu mesma fiz um aniversário lá, meu aniversário de 50 anos foi assim. A gente fez uma banda ali, tocando no salão do preparo, fazendo o fundo ali para o vitral, né? O vitral era o Uhum. fundo da banda. E também depois tivemos um ano novo que fizemos assim também, uma festa ali com o ano novo, também tocamos ali. E aí as pessoas podiam usar o salão tanto para dançar, quanto tinha algumas mesas também para se acomodar, porque o salão do preparo é bem grande, né? Então você vê ali no mapinha, eu até deixei umas 6 mesas ali, aí a gente precisa dimensionar quanto e tal, porque temos ali também aquele espaço atrás da fornalha, que se a gente tirar uma parte do entulho que está ali, não digo nem as madeiras, pode até ser, mas as madeiras eu vejo ali que não caberia mesa no lugar onde estão as madeiras, né? Mas tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da fornalha, eu acho que caberia Uhum. mesa, né? Mas a gente teria que dar uma boa arrumada ali atrás, tirando. Tem ali, sabe, assim? Uma cadeira. Um monte de tijolos. Umas bagunças. Então tem que dar uma limpada nisso, né? Mas ali seria possível também. Outro lugar que fora de dentro do salão do preparo, onde a gente pode deixar mesas, até porque depois, se for ter bingo, e a nossa ideia é que tenha, né? Tá. A gente já teria ali as mesas para as pessoas brincarem com bingo, né? Que sempre mais agradável ter mesas já. Podemos também só dispor cadeiras dentro do salão, que também muitas pessoas gostam, dar uma sentadinha, né? Para ouvir, Uhum. para brincar ali só sentadinho, também tem muita gente que gosta. Outro local que pode ter mesa, ali naquele lugar onde as pessoas muitas vezes gostam de almoçar, que tem uns troncos, ou algumas também já colocaram barraca, que nós temos ali na parte bem na frente do lago, assim, ainda do lado de cá, né, do lago, não do lado de lá. Ali também é possível a gente ter mesas. Até falei para Zé, eu tenho algumas aqui na minha casa que são pequenas, né? Seriam mesas pequenas, né? Essas outras que estamos imaginando que a gente ainda não pedimos, mas que de repente, assim como o Fernando emprestou para o casamento do Ademilson, né, com a Karina, que se ele gentilmente nos emprestasse mais uma vez, seria ótimo. Que ele tem mesas redondas que nós já usamos em alguns episódios, né, de Natal, o casamento do Ademilson também foram as mesas dele. Então, essa é uma possibilidade, né? Ele tem, eu acho que, se eu não me engano, são 10 mesas. Uhum. E essas outras menores, eu tenho algumas aqui, de repente, ou se ele tiver também, né? Seria ótimo, porque ele fica mais perto lá, né? Do sítio, ele tem o espaço dele mais perto. Enfim, pensamos ali que a gente teria uma certa disposição de mesas, né? E espaço para as pessoas dançarem, a banda, enfim. E aí, a gente pensou assim, que ali no fundo, onde é a cozinha, a gente dá continuidade para as coisas de barraca e de alimentação. Uhum. Pensando que é um espaço ali no final, onde as pessoas costumam lavar a louça, né? Ali seria um local que pode nos favorecer para fazer para os sucos, né? Suco e refrigerante. A gente pode montar uma barraca ali, porque aí tem água, né?
porque uhum, para fazer suco precisa. E aí a cozinha do lado, que pode ela mesma ser uma barraca, onde a pessoa tem um almoço, tem lanches, tem várias coisas que a gente precisa dimensionar o que que caberia lá na cozinha, mas a princípio o É o almoço, almoço, né? o almoço, Comidas né? Assim, quentes. geralmente tem arroz, baião de dois, muqueca, canjiquinha, coisas assim, mais pratos, né? Salada. E logo ali do lado, e a gente imaginou também que ao invés da gente ter aquela barraca de lavar louça, a gente acha que a nossa cozinha dá conta, tendo uma escala para lavar louça, tem, tem pia suficiente, né, para lavar. Tem. A gente reservaria pia só para ficar lavando louça, certo? E logo ao lado da cozinha, naquele espaço onde tem ali Onde tem o poço, onde tem os biodigestores, bem onde ali nós do descarregamos também as panelas de mariri, isso, ali nesse espaço a gente pensou que churrasco seria uma alternativa ali. porque é uma barraca que tem que ficar aberta, ela não pode não pode ter Isso. teto. E também não fica assim, né, com fumacê, né? Não fica É, aquele sim, fumacê na cara dos outros, né? boa. Então, imaginamos que ali da cozinha, imaginamos várias coisas assim. Imaginamos que de repente precisamos ver ali, de repente se dá para atender pelas janelas, de repente vamos fazer um balcão na frente. eu acho que o balcão é o melhor. Eu também acho, mas podemos testar, né? Que o pessoal deu uma insistida nisso. Que parece que tá fácil de atender pela janela, pelo menos alguma coisa ser específica ali em alguma janela. Não, não é tão fácil Podemos assim. testar. Eu acho esquisito, mas podemos testar. Para não dizer que eu estou sendo intransigente, que desde a primeira vez que falou disso eu achei estranho. Mas podemos, né? Podemos fazer um teste para ver. Enfim. E ali do outro lado do lago, seguindo, né? Seguindo ali a festa, seguindo ali a Onde nossa. normalmente a gente acende a fogueira Quer fazer E e que também a gente para carros, que não vamos parar. isso, a ideia é Uhum, se a gente não precisar parar carro lá, a gente reserve esse espaço como um espaço infantil, um espaço de recreação, com as barracas de brincadeira para crianças, mesmo tanto brincadeiras pagas como não pagas, né? Se a gente tiver a cama elástica, opção de bolinha. A nossa ideia, a gente estava pensando assim, se a gente conseguir inventar coisas legais para as crianças, do tipo tirolesa, escalada, pescaria direto no lago, coisas assim, né, que pudessem ser divertidas, gincanas, né? Então, uhum. pensa, inclusive, a gente estava querendo muito a colaboração do Anderson para essa função, junto com o pessoal que A gente costuma ficar criando. conversa, a Ivana, o Léo e eu no sábado. E aí eu quero saber se eu posso trazer aqui o que a Ivana trouxe nessa conversa, que a gente achou bacana a ideia. Pode falar, querido. A Ivana, ela estava dizendo que muitas festas juninas estão perdendo o traço cultural, né? E ela sugeriu da gente trazer brincadeiras assim, como por exemplo, pular aquela brincadeira do Corrida de saco, corrida de colher com saco, ovo. isso, com a colher com ovo, corda para a pessoa passar por baixo, enfim, brincadeiras assim que poderia ter crianças e pode ter adultos também, né? Adultos, adolescentes, mas da gente trazer essas brincadeiras. E aí a minha pergunta é se a gente faria, porque eu vi que o templo ali tá vazio, né? Não tem nenhuma atividade ali. Vai fazer alguma coisa ali? Onde poderiam ser essas brincadeiras? Teria que ser nesse espaço mesmo, ali do lado do lago, Concentrar aí, né? entrar Que não é nesse pequeno esse espaço, porque ele tem aqui do lado de cá do lago, que fica embaixo do templo, né? Que tem o deck. aquele deck em cima, e ele tem todo o lado de cá, até a ponte. É verdade. E as barracas de brincadeiras Então, de elas ficariam por aí É também. mesmo. Essa é a três. ideia, da gente montar lá, de fazer assim uma praça infantil, né? Uma O Hum, parque infantil é o lado de lá do lago. a gente puxa umas bandeiras, faz uma central ali. tava- E
nada impede. Ah, aqui tá, vamos mais para lá, vamos mais para cá. Faz um circuito, né? Essa Uhum. ideia de circuito. Eu acho que aprimorar um pouco, eu acho que tem um espaço. A gente precisa aprimorar um pouco mais a ideia em relação às crianças, porque tem algumas coisas que eu acho que vale a pena aprimorar. Eu acho que aí vale a pena a gente fazer essa conversa junto com a equipe também das crianças, que eu acho que eles têm boas sugestões também, né? Mas várias coisas assim. Tradicionalmente, o que que a gente faz? A gente tem desde a coisa mais simplesinha, do tipo ter 3 barracas de brincadeira, vai lá, paga, compra e ganha um negocinho, né? Sim, ganhei uma prenda. Isso, ganha uma prenda. A gente pode fazer um sistema, por exemplo, de pontos. Cada vez que você joga, você ganha um selo. E aí Aham. você tela e depois no final você vai lá e de acordo com o número de pontos que você fez, você vai lá e ganha um prêmio, ao invés de ficar ganhando uma quinquilharia a cada, né? Uhum. Pode ser cartela, pode ser um sistema de ao invés da gente ir lá, porque temos que pensar também que apesar de ser quinquilharia, isso tem um custo, né? E não tem assim um retorno, não é uma coisa onde a gente lucra, vamos lucrar pra caramba, não tem, né? Não é uma coisa de lucro. Podemos inventar um jeito. Vi assim vários brinquedinhos, por exemplo, que são desses, eu acho que nós teremos tempo ainda para confeccionar. A gente poderia envolver algumas pessoas nessa confecção que eu acho que é viável, né? Umas coisinhas assim, tipo meio de robótica, sabe? Tem uns carrinhos que andam sozinho, com um elástico, com tampinha, não sei o quê. Tem umas galinhas que andam, tem uns helicópteros, E tem que olhar também, uns porque parece que tinha um tanto de né? prenda lá no quarto da Ah, não decoração e achei. que só se achou depois da festa. É, isso na festa do ano passado, né? É, e Bom, as prendas enfim, continuam, né? o que talvez a gente precisasse, assim, é ver, assim, mais né, que jeito que a gente vai dar na festa, porque é uma administração também, o tempo todo ali não é fácil, não, né, ficar administrando. Então, ter o momento da gente, já tivemos festa onde teve gincana, né? Até foram os meninos do Valdemar, né? Que eu sei que o Luan, o Caião, trabalharam na festa juntos, né? Fazendo caça ao tesouro, fazendo gincanas. Isso eu me lembro da gente ter também, há muito tempo atrás. Cris Hum. também fez coisa com gincana, né? Então, eu acho que dá para a gente conversando com eles, ver assim, tentar juntos, pensar num jeito, amadurecer, que eu acho que temos tempo ainda para poder Sim. pegar uma coisa bem legal. E eu acho que ainda talvez assim aproveitar um pouco isso que a gente tem do sítio, sabe? Eu não sei como é que seria. Será que dá para ter um pedalinho lá no lago? Não sei o que é, né? Será que dá para ter Uma uma tirolesa. escalada, né? Uma tirolesa? Eu vi lá as crianças brincando naquela coisa que lembra mais o arborismo, né? Essa coisa de corda que vai segura e vai de um lado para o outro. Eu acho essa coisa de aventureiro muito legal, né? Umas coisas assim meio de aventureiro, né? Eu acho que é bacana. Enfim, dá para fazer coisa assim também, acertar o alvo, né? Com aqueles dardos, né? Dardos no alvo. Enfim, tem as brincadeiras que a gente pode dizer tradicionais, essas gincanas do ovo, do saco, dar uma mordida na maçã, mas podemos incrementar com outras também, né? Só precisamos ver que esquema, porque assim, nosso objetivo é entreter as crianças, dar um ambiente bem legal, que elas saiam de lá curtindo muito, ao mesmo tempo também ter algum retorno financeiro, que a festa tem esse objetivo, né? E no Mesmo que ele não templo, seja Juliana, a ideia é da gente fazer a apresentação do cavalo marinho, da, quadrilha, a quadrilha, que já é uma coisa apresentação. mais de fim de festa, né? É uma coisa que precisa mais assim de um espaço livre, né? E que vai agregar todo mundo. Talvez a gente tenha que ir meio na sequência, assim, né? Ah, vai fazer uma dança, depois já faz uma e já chama outra, É, porque senão a gente leva todo mundo para lá, mas depois vai
cada um vai para um lado, fica difícil de levar toda hora, né? Então, o tempo a gente queria reservar sempre uma coisa de visita, né? Da pessoa ir lá e visitar, saber que é ali, né? Tem a sua beleza própria, né? Sim. Mas não impede que a gente tenha ali apresentações. Talvez o teatro do casamento caipira e já emenda a quadrilha, né? Uhum. É uma das coisas que a gente pensou. De repente, assim, tem a dança do cavalo marinho, é o teatro, e depois já tem a quadrilha, não sei. Precisamos É, ver porque quanto daí tempo também isso já tá leva, meio, já não tá mais precisando das barracas, essas né? coisas todas. A movimentação lá do outro lado já está diminuindo, né? Não dá E para fazer isso na hora do almoço, por exemplo. diminuindo, né? É, Então, isso tem que ser mais né, no meio da tarde para frente, é, porque não dá para parar tudo para poder, né, apresentar. E isso também envolve as pessoas do próprio grupo, né? é, As próprias pessoas do grupo que estão nas barracas vão ter que parar uma hora para ir lá e fazer a apresentação, fazer, né? Então, precisamos ver essa dinâmica de como que é isso aí, né? Se bem que se as pessoas estão ali, né, você deixando um lá na barraca que não esteja na apresentação, é chato que a pessoa não vê, né, o que a festa, né? É isso que as pessoas se queixam, né, que ela não vê. Mas, enfim, então, mais ou menos isso que a gente, assim, pensou até agora em termos de distribuição, né, pelo nosso espaço, contando que a gente vai dar conta aí dessa questão do estacionamento, contando que a gente vai ainda aprimorando com as pessoas como fazer, o que fazer, se é melhor balcão, se é melhor dentro da cozinha. Dependendo das barracas, às vezes é melhor concentrar do que dividir tanto, porque para dividir a gente também precisa ter pessoas, né? Sim. Quanto mais postos de trabalho, mais pessoas se revezando nesses postos de trabalho, certo? Então, às vezes, vale a pena encarar uma fila, mas a gente ter gente para ficar, né? é. Às vezes a pessoa vai precisar ter, a gente ter menos barraca, mas ter gente para ficar na barraca, né? Então, aí a gente tem que avaliar. Então vale a pena montar as três de brincadeira ou não, né? Aí a gente tem que ver com o pessoal o que está mais Eu acho que a gente interessante. tem que ter uma outra reunião com o pessoal das crianças para poder resolver Depois a isso. gente acho que tem que fazer setorizado ainda, né? É, Assim, é, com cada setor, para ver como está pensando, até chegar assim nos finalmente mesmo, né? De é. como vai ser, pegar essas ideias, né? De como que podemos fazer. Enfim, esse aí é o esboço, assim, geral dessa primeira visualização que nós estamos tendo para conseguir tocar a partir daí, né? Então, pensar que nós vamos ter uma cobertura no estacionamento, pensar que nós vamos ter que, a gente vai ter que repensar se aquelas barracas que nós temos, quanto que dá para aproveitar delas, porque elas têm um tamanho, elas têm, né? Agora a gente vai ter que repensar tudo no nosso espaço. Então, requer também um trabalho A ali, né? De reorganização, é. organização, né? Como vai ficar o nosso espaço, o nosso estacionamento, o nosso tudo ali. É Enfim. porque ali do lado dos banheiros, quando era lá no Sol Lua, quando foi no Sol Lua, ficava a Churrasco, bebida, Asco e bebida. sanduíches e pastel Lanche. e fritas. Aí vocês falaram de colocar o pastel ali onde é o estacionamento, mas eu fiquei pensando na é uma coisa que é frito, né? Na hora. É, mas Dá, dá, dá para fazer essa dá, estrutura? dá. Ai, As barracas, elas permitem isso, aquelas barracas. legal. Então, vamos pensar assim, que a cobertura vai estar lá em cima. Inclusive, essas barracas que ficarem ali não precisam de cobertura, porque já vai ter uma outra cobertura, certo? Cobertura da barraca. Não vai precisar a cobertura da barraca. A barraca que precisa de cobertura, eu vejo são as barracas de brincadeira, né? Que também tem um aspecto estético, assim, da barraca, né? Porque ela com palhinha em cima, com aquele blusinho em cima, também fica mais bonita, né? Principalmente as brincadeiras das crianças, eu acho que fica bonitinho isso daí.
Então, não necessariamente elas precisam ter. Aquelas que ficavam ali, naquele vão do banheiro lá no Sol Lua, né? Que era do pastel e fritas e a de lanches, além de bebidas de churrasco, essas também não tinham, né? Era só balcão. Era só um balcão, não ficava uma estrutura acima, assim, de cano para fazer a Porque elas tinham barraca. telhado, né? Uhum. Isso. As que ficavam com telhado era a da lavagem de louça, as três de brincadeira infantil, enfim. Que desse último ano, inclusive, foi duas de brincadeira infantil e uma Então, ficou para milho, ficou para o milho, foram né? três cadeiras infantil. De brincadeira infantil. Então, teve uma, eu tô só tentando me lembrar de onde saiu, porque teve a de doce, mas teve uma que ficou sendo a de milho, eu fiquei pensando de onde que ela veio, de onde que ela saiu. Não, ela saía lá da. Eles ficava dentro da cozinha ali do. Não, tudo bem. A de doce ficava ali no salão, né? Na A de varanda, doce. no É. varandão. A de É, milho ficou lá perto do lago mesmo. Nessa festa anterior que nós tivemos, fizemos uma barraca do milho e ela ficou lá pra, no, na direção ali do lago. uhum, sei onde que é. Bom, enfim, então temos que reformular, ver os tamanhos e tal. Tudo bem, Léo? A gente está aqui conversando e falando sobre a organização, assim, mas do espaço, né? Que a gente, a princípio, está pensando, mas são coisas ainda a serem aprimoradas, uma vez que é a primeira vez que vamos fazer deste molde, né, de festa junina ali no nosso espaço, então vamos ter que fazer as nossas adequações, né? O que precisar. Tá. Eu vi o desenho ali, Cris, que onde a gente normalmente faz a fogueira da sessão de São João, está sendo proposta o espaço das barracas de brincadeira, o espaço infantil, tudo que a gente bolar de infantil vai ser ali, é isso? Isso, essa é a ideia. Tá. Ali que a Atrás, gente está atrás do templo imaginando vai ter isso. alguma coisa? O templo vai ter alguma coisa? Como que vai ser? O templo, a ideia é ele ter a maior parte do tempo com visitação mesmo, espaço aberto e livre, mas que a gente pensa em poder ter lá também apresentações, do tipo, se rolar essa. O cavalo marinho tem boa possibilidade que o Sérgio já topou a gente refazer, que a gente fez na outra festa. Ah, se a gente fizer ali um teatro de casamento caipira, né, para depois a gente ter uma quadrilha. Então, também seria ali, a princípio, para isso. Uhum. Entendi. A Ju colocou Então, que a não gente daria para ter uma estava. coisa fixa. Eu acho que é legal das crianças ser ao ar livre mesmo. Fica bom. Tá. Porque a gente estava É que aqui normalmente quando a falando gente que a faz alguma ideia é não coisa ali, só a ter gente as faz ali do brincadeiras. lado, Tia. Eu não né? entendi. Quando a gente faz alguma coisa com as crianças, a gente faz daquele do outro lado do lago, ali mais perto ali da casa do preparo, a gente já tem os banquinhos ali, né? Então, mas a É, ideia é sim, de dar mas um espaço maior, que é o é, do lado de ali é um lá. espaço muito pequeno, né? Para ter as barracas, para ter toda a estrutura, fica pequeno esse Porque a espaço aí. ideia, Léo, Aí, é de pegar toda a área depois da ponte, ela faz um C. Toda a área depois da ponte, ela vira para a direita até onde a gente costuma colocar a fogueira. Aquilo tudo ficar como área infantil. Uhum. Tá, Então é um espaço bem grande. tá joia. O que eu tinha, né, acho que a Cris Gimenez deve estar mais perto aí de vocês da sede, mas assim, uma coisa que ela tinha colocado, a gente estava procurando tentar, era ver se a gente conseguia juntar, né, mesa junto com o espaço de bebê, para as famílias ficarem assim, né, tem um espaço infantil, mas aí a família já está perto dos brinquedos do bebê, a família não precisa se deslocar da mesa dela para um lugar,
onde tem esses brinquedos, né? Aí no ano passado a gente não conseguiu, né? Mas era uma coisa que a gente achava interessante, assim, né? Que a gente viu as famílias que têm bebês, né? As famílias ficavam um pouquinho lá na mesa, naquela correria de dar comida e tal, aí tinha que ir lá perto dos brinquedos lá do sítio Sol Lua, né? Era uma coisa assim que a gente estava meio que mirando em fazer. As mesas Que ficariam tipo todas de ali dentro do salão brinquedo seria, Léo? Que tipo de É, brinquedo que você imagina para ah, bebês? ó, por exemplo, lá no Estrela a gente tem, né, aquela balancinha, tem gangorra, né? Aí teria mais as coisas que já tem na sede, né, para os bebês, para ver se conseguia, né, casar isso, algumas mesas, né, já com os brinquedos para os pequenininhos. Por exemplo, na sede tem aquele escorregadorzinho, tem umas coisinhas assim, né, que é mais a cara de bebê, assim, né, Bebê, você que daria disse para menos de Entendi. 4 anos. de zero a 3, né? Podemos Né? Se pensar couber algumas em mesas ali, ou se juntar o couber brinquedo. Você acha que ali mesmo, que ali no espaço infantil, ter esses brinquedos para os menores, tipo assim, perto da cama elástica, que também é Mas, de um repente, brinquedo que é o Cris, bem forte. de repente colocar umas mesas aqui nessa parte perto da ponte, logo depois da ponte, colocar umas 2, 3 mesas para esse pessoal. Eu penso até do outro lado, né? Ali mais para o lado oposto, esse que você está falando, não perto da ponte. Aqui, né? É, você está Aqui, ó. pensando aí, né? É, É, aqui, também. de repente, Eu já colocaria do lado de cá. Mas é porque ali fica é, o acesso, né? O acesso desse lado aqui é mais fácil, né, Zê? Do que é. pelo outro lado. Pelo outro lado é mais banheiro difícil, também, né? né? Porque ali a gente tem os banheiros ali em cima, tem o espaço do PS, né? Que se precisa recolher. Mas a gente mesmo imaginou que o salão do dormitório, o salão das crianças, né? Ele pode ficar como um QG, assim, de mais para os bebês, precisa dormir, precisa, né, descansar, tanto para a criança quanto para alguma pessoa que esteja mais precisando descansar, porque a gente não pensou em colocar coisas lá dentro, mas de deixar ele ali como um espaço de, vamos dizer assim, né, de retaguarda para Uhum. essas, de repente, se quiser também deixar ali, mas eu acho mais ao ar livre, eu acho sempre melhor. Talvez ali ter alguma mesa, pode ser interessante também, de estar perto, né? Podemos ver. Agora, assim, eu não sei como que a gente tem que dimensionar ainda, que a ideia a gente não é, a não ser que seja uma coisa muito importante, né? A ideia não é a gente ficar transportando as coisas lá do Estrela para cá, porque a gente vê que isso demanda também, né? Demanda vamos dizer assim, uma movimentação grande, né? Tem que ter carro, tem que ter gente que vai, tem que ter um monte de coisa. Mas podemos ver a dimensão disso, né? Se cabe no carro, se dá certo, né? Para juntar esses brinquedos. No meu carro cabe. Eu agora coloquei um negócio para levar a cama elástica. Agora meu carro tá com a parte de cima ali de função. E vamos ter cama elástica na nossa festa, tá, gente? Eu me acho que é maior sucesso, né, Léo? A É, elástica é muito bom, Maior, muito, muito é, legal. eu acho. Até nós adultos pulamos nela. cabe adulto também. Aí tem que decidir se vai cobrar ou se vai deixar free também essa cama elástica, De esse repente, espaço a gente aqui. precisa ver como que é, porque sempre tem que ter alguém ali junto, né? Cuidando. É. É. Acho que é uma Bom, das coisas que a gente tem que combinar. Quantas outras atividades teremos, né? Que eu acho legal ter coisa livre, as crianças também, que nem esses brinquedinhos, né? Vão ficar livres, né? Uhum. Para as crianças brincarem e tudo. E a gente direcionar isso daí, eu acho uma boa com a A equipe. Ivana, a Jo falou da discussão que a gente fez lá no sim, Estrela, sobre as que a brincadeiras Ivana estava tradicionais, colocando das né? brincadeiras tradicionais, é. Sim, sim.
Agora, ela lembrando podia. que para fazer corrida de saco, já tenho experiência com isso, não serve saco de ráfia, tem que ser saco de tecido, senão a De criança estopa, cai né? e se machuca. A gente tem que achar saco de estopa mesmo, ou até De fazer saco de tecido? algodão, alguma coisa assim. Aquele saco de Ah, entulho não serve, não ele serve. escorrega. É muito pequeno também, né? Tinha que ser um tamanho que não sei. É que na minha época, eu não sei da onde, eu consegui uns super gigantes, assim, eu usava só um super gigante que eu tinha lá, né, para corrida de saco. Mas também, assim, só tinha dois para adulto, que era festa em casas, né? E os outros era para as crianças, aí dava, assim. Mas aí eu tento ver aí se a Tá. gente consegue um O que sacão. a gente conversou, viu, Léo, é de a gente fazer, como a gente vai, a gente se reunir com as equipes, né? Então, a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão junto com o pessoal É, que o costuma ficar pessoal com as das crianças, para crianças, juntar ideias e ver como que a gente pode fazer, né? Como que... Tem Ter subgrupos, né? Que coordenem essas... de estabelecimento que usa saco de estopa, porque eu podia tentar alguma doação. A é gente tem tanto. feijão, Então, farinha, norte, Batata. batata. Casa do Norte, que usa esses É quem sacos. vende a granel esse tipo de coisa. Coronel, Ah, Zona Cerealista. eu posso ficar responsável, então, por dar uma pesquisada nessas casas e ver se eu consigo uns sacos de doação. Que esses sacos de É, estopa de são ver, mais legal, né, para fazer a brincadeira. a pesquisa acho que é pelo usado, né? Saco de estofa usado, tá? É, Ver o que que então eu vou, aparece. passo, bato na porta, passo nas casas do norte que eu conheço e saco de batata. O Anderson tá falando que O único que eu me lembro é na feira, assim, as batatas no saco. Isso eu me lembro. É. então tá, eu Feira. vou procurar, tá? Bom, então, assim, só para vocês também, a gente já queria que vocês ficassem sabendo, né, que a gente está dando esse start aí para as coisas, começando aí a pensar, e ainda tem bastante coisa Ô, Cris, para resolver, mas também com um pouquinho mais de tempo. você não Tá. acha que vale a pena? Planilha da Ju, viu? Que a gente fez do ano passado com as coisas, né? Eu vou colocar no grupo essa planilha. Tá. Que a gente tinha essa planilha online. Bom, A não ser que o grupo Vale a subiu, que eu vou pena colocar. eu ir um dia lá na 25 de março e fazer uma pesquisa de prenda para ver se vale a pena fazer ou comprar? Fazer uma pesquisa de posso preço. te ajudar? Não Ah, precisa, não precisa ah, pesquisar isso, porque em site, assim, a gente já entra e já vê quanto é. O hum, que... Isso é bem, bem simples, né? na Nos últimos anos, Shopee, né? eu comprava tudo por site mesmo. Agora, eu acho que a conversa é um pouco mais além ainda, né? Sobre. Não é só se vale a pena o preço, porque no preço, se a gente fizer. Tudo bem, né? Se a gente tiver assim um cálculo bem, vamos dizer, bem rigoroso, a gente até consegue ter um ganho. Só assim, feito com um pouco de quinquilharia, né? Mais estalinho, coisinhas assim, bem simplesinhas, a gente consegue. Eu acho que a questão é se a gente aposta em alguma outra coisa, que eu acho que é legal também, né? Confeccionar, a diferença é que você pode fazer coisas inusitadas, né? Coisas assim inusitadas. Mas tem essa outra opção também, de repente fazer prêmios melhores, só que a partir de um combo, né? Criança, depois que ela brincou determinado número de vezes, aí ela ganha os selos e vai buscar o seu prêmio. Essa é uma outra forma de ver, que eu acho que talvez ali para o nosso caso vale a pena, porque não é um número de crianças que a gente tem, né? Não tem assim uma frequência de. A gente pode ver pelas peças o número de vezes que as crianças brincaram, né? Não é uma coisa exorbitante. É sempre as mesmas, né? Não é o número de crianças, não é que nem escola, né? Que tem aqueles 500 para brincar. Não, não é, Teve uma né? festa 500, também que a gente fez. 25,
É que nem um passaporte. Então, os pais compravam o passaporte, tinham várias brincadeiras para a criança. E a criança tinha, ela ia gastando a coisinha dela. Que também foi Uhum. gostoso, foi legal. É, é isso Então, que a eu gente tô. precisa pensar, né? Que a gente pode fazer, assim, para ter uma dinâmica, Que elas né, também gostam, legal né? e Delas fazerem do jeito que elas querem, gastarem do jeito que elas querem as coisas. As O coisas. negócio que a é, gente não pôs é pintura de rosto, hein? Que é uma coisa que elas gostam muito, né, Cris? Nossa, a pintura de rosto é legal. é legal também, uma boa. Isso aí, isso são coisas para a gente, né, conversar É, com esse grupo e ver se a gente precisar de chamar mais gente. Aí a gente tem que ver também aí quem são as pessoas que a gente pode chamar para é. se agregar ali, fazer umas sub-equipes, né? Não só Aham. quem é do departamento das crianças, mas quem mais pode se agregar para poder contribuir. Do mesmo jeito que a cozinha precisa de um monte de outras pessoas, o pessoal de decoração vai precisar de um monte de gente, enfim, para poder. Nesse final de semana eu tive lá com a Mariana e a Angelina, que estão lá na sede na decoração. Elas já tiraram tudo lá de dentro para ver o que que tem. Não deu assim para ver, ainda dá, isso tem bastante material lá, então bastante coisa que é nossa mesmo, né? O Sérgio também já colocou à disposição lá material da casa de aprendizagem, mas tudo que a gente usa de outros, requer a gente ir lá buscar, depois de requer a gente devolver, aquelas coisas, né? Então, a gente Gente, conseguir ter o nosso material assim, ó, coisa. Eu lembro a primeira que eu fui, tinha um pau de sebo, não tinha? Ou eu tô viajando? já teve pau de sebo, sim, já teve. Já tivemos pau de sebo em É, festa foi junina. entalado? Como que foi feito? Ah, o pau de sebo foi comprado um pau para poder ser o pau de sebo. Tem que furar, tem que fincar, tem que um monte de Hum, coisa. porque naquela área ali no meio do lago ali que o Léo falou, que é menorzinha, ficaria legal um pau de sebo ali. É, podemos dimensionar isso aí, se é viável a gente colocar. Porque é mais adulto Já. que brinca nisso aí, né? Tá. Criança não O, consegue o, o, subir, não. Não. o Cris, e sobre banda, o Cavalo Marinho é uma oficina e todo mundo toca junto com o Sérgio Ferreira? Como que é? Pode Então, o passar. Cavalo Marinho é uma apresentação. Então, assim, no ano passado, a gente teve um grupo que se Teve o Arthur e a propôs a Rebeca, né? ensaiar e fazer a dança, né? Algumas pessoas, a gente fez pouquíssimos ensaios, eu confeccionei aqui com a ajuda do Madison, da Kathleen, os arcos, e foi feita a apresentação lá, que é uma espécie de uma brincadeira, mas é uma brincadeira meio combinada, então tem que ter algum ensaio, né, para fazer. Isso aí foi o Uhum. cavalo marinho. Já o que tivemos o ano passado também ali de apresentação foi o Sérgio, o professor do Sérgio também foi tocar a rabeca, né? Também teve essa apresentação. E sendo, por enquanto, ele não falou nada a respeito. Do cavalo marinho, ele falou: ah, beleza, vamos retomar. Até já perguntei primeiro para quem já dançou o ano passado se vão se manter, porque, por exemplo, Larissa, não vai dar, né? Aham. Então vamos ter que chamar outras pessoas para poder dançar, certo? Enfim, então vamos ver quem que. Porque aí, se tem umas pessoas que já sabem, facilita bem, né? Para a gente agregar outras que ainda não tiveram essa experiência. Mas a ideia é ser, mas precisa, assim, de umas 12 pessoas para fazer essa dança, porque ela dá um volume bonito, né? Por conta dos arcos e tudo. E aí, tanto que quem ia chegando, eu meio assim, eu danço se faltar gente, né? E aí acabei enfiando a burrinha, eu, o Madison e até foi o Walter, que botamos as burrinhas, né? Que a princípio. Ah, teve mais um rapaz que pôs a burrinha também, aquele Guilherme, se eu não me engano. Tivemos 4 lá e a gente brincou também com as burrinhas.
que é uma coisa assim meio de improviso, né? Aqui. Então, essa foi a apresentação do cavalo marinho. Quadrilha também foi uma coisa, é um improviso, né? Chama ali, coordena, põe um playback e toca a quadrilha com todo mundo que quiser participar, né? Então, o cavalo marinho teve mais ou menos o envolvimento ali dessas 12, 13, 15 pessoas. A quadrilha aberta, inclusive aos que estiverem ali na festa. Ah, o que se pensou também é em fazer assim um teatro de casamento caipira, mas ainda não tem ninguém coordenando esse teatro, chamando e tal, né? Tem essa ideia que isso pode ser uma coisa interessante, já que nós temos muita gente assim, né? Ator, né? Bastante gente fazendo teatro. Então, Uhum. acho que pode ser uma brincadeira lá, né? Talvez antes da quadrilha, né? Talvez começar com esse teatro, depois chamar o povo para dançar. Pode ser uma coisa interessante. A banda, o ano passado, foi, foi montada pelo Arthur. Tocou o Arthur, que chamou a E a Rebeca. Rebeca, chamou a menina da percussão, da bumba, da zabumba, e chamou o sanfoneiro. Uhum. Né? Não sei a ideia, né? Tô querendo que ele tome a frente e resolva ele, o pessoal dele, chame quem ele achar que é bom. É Mas que a gente podemos pagou também fazer também, né? pesquisa, se alguém tiver contato com banda, pode também a gente pelo menos fazer pesquisa de preço, que é uma boa, né? Uhum. É, O não, que acho que foi, assim, Léo? a proposta deles foi a mais em conta, assim, dos orçamentos que a gente tinha, né? Eu tinha um orçamento de uma banda de forró que tava, acho que R$ 4.000, vou até retomar aqui, mas eu tenho lá na planilha, né? E tinha o orçamento do Arthur e da Rebeca, né? E aí a gente preferiu eles. Se a gente não tiver, assim, uma apresentação na camaradagem, eu tô dos pratas da casa, né? Que eu acho que é o mais interessante mesmo, né? Porque não, o que a gente viu também é que provavelmente a gente precise mesmo alugar som, né? O ano passado nós alugamos o som, não é barato, né, para alugar o som, mas a gente vê que a gente não tem equipamento, e se a gente, mesmo a gente conseguindo emprestado, nos tem vamos dizer assim, um trâmite, né? Que aí a gente tem que buscar o equipamento, a gente tem que cuidar do Rapaz, equipamento, a gente tem é que ter um verdade, técnico com o equipamento, né? isso que eu queria entender. O som da banda do Arthur, então, foi alugado, é isso? Não, é assim, eles trouxeram os instrumentos deles, né? Uhum. Agora, nós tivemos lá um técnico com som, ele não aluga som, ele não aluga o som e deixa lá na sua mão, ele não aluga equipamento, ele é um serviço, que ele é um técnico, que ele tem o equipamento dele, Ok, e com o equipamento dele. ele é um, ele é um DJ, ele é DJ, ele anima a festa, ele tira foto, ele bota um telão, esse é o serviço dele. Que no ano passado custou R$ 900. Aí, então, como tinha esse som, aí eu perguntei para o Arthur, o que precisa para vocês poderem tocar? Vocês levam os instrumentos e o cara tem que levar o quê? O que que tem que fazer parte desse som? Aí o cara levou as caixas, tripé, né? Boa. Microfone, essas coisas aí. A mesa de som, né? Que precisa de mesa de som. Uhum. E então o cara levou esse equipamento de acordo com o que ia ter lá, de número de músicos e tudo. Fora o que ele levou dele, foi os instrumentos deles, né? Então lá foi o sanfoneiro com a sanfona dele, ele foi com os equipamentos dele, os instrumentos cada um com os seus. Uhum. E esse cara que levou o som, que nós pagamos R$ 900 pelo som, que ele já é o DJ, já é o técnico, porque se a gente for pedir ou conseguir algum som, a gente também precisa do técnico junto. Uhum. Nós não temos, né, um técnico lá. Nós tivemos um aluguel para o preparo de som
pelo que o Valdo me falou, de 2 caixas, uma mesinha ali, não sei se era mesinha, não, a mesinha não era deles, não, é 2 caixas, tripés e cabos, R$ 350. Uhum, entendi. Aí pensei assim, bom, R$ 350 por isso, mas o resto até que tô achando, vamos ver como é que é o preço dele, né? Atualmente, né? Tá. E deixa eu Mas o perguntar, ano passado foi R$ 900. deixa eu fazer a pergunta definidora assim do evento, né? É que eu não tive tempo de olhar a planilha ali de quanto que deu, mas eu lembro que no ano passado deu um lucro baixo, né? E também em razão também do investimento nas barracas. Qual que é a nossa expectativa, né, para o evento? Investimento É das arrecadar um... barracas? Não foi? O ano passado foi o Não, a das barraca barracas ou foi foi o do paga ano na retrasado? festa anterior. Anterior ainda. É, Então, mas o ano passado então não teve um bom, o que eu me lembro que não teve um bom lucro assim, né? A expectativa é que tenha um É. bom O ano- lucro, o que, né? Como que- que... o que nos garante, ó, o que garantiu o ano passado, se a gente for contar assim, tudo que entrou na festa, o que entrou ali de caixa na festa, de circulação ali, de dinheiro que entrou na festa, e o que saiu, nós ficamos em torno com R$ 1.800, mais os convites. Então, o que nos garantiu ter um lucro na festa foram os convites. E nós Uhum. definimos que nós vamos ter o mesmo número de convites por filiado no mesmo valor. Então, vão ser 10 Dá pra... convites por filiados, ainda mantendo os R$ 15. Que a gente achou que talvez pudesse ser interessante aumentar, mas pelo momento a gente acha que é melhor manter. Aumentar o Mas valor manter o número, né? o valor de R$ 15 ou aumentar para 20 convites para cada filiado? não, aumentar o valor para R$ 20. Não, não. A gente tinha pensado na possibilidade de aumentar o valor do convite, mas para esse momento achamos que é melhor a gente manter o valor e manter o número ainda. Número. 10 convites por associado e R$ 15 o convite. Somos em quantos associados, mais ou menos? Estamos em 80, 102. 100, É, 102? Tem. Sem associados. Porque tem uns sim, que. acho que você pode contar 100, 100, né? Então, assim, com né? expectativa de 15 mil, então, só de convite, tá? E deu 1.800 de lucro a É, festa. É, e mas não vem assim, ela não vem em cima, tá? Ela vem dividida em parcelas, é que nem taxa de preparo. O gasto é todinho. Aí depois vem a taxa em parcelas. é. Mas tem, né? Tem. Um Tem. Ao retorno longo nesse do tempo sentido, né? você tem, mas é Tem. importante saber que é assim que a coisa funciona. Ao longo Uhum. do tempo. Então, isso também Entendi. pensamos. Então, em Entrou em debate porque manter, assim, né? eu fiquei, eu Também em fiquei, termos de. eu fiquei meditando bastante a esse respeito, porque assim, houve algumas avaliações, né? De, poxa, né? O engajamento das pessoas de trazer outras pessoas, né? Então, né? O que que me passou assim uma impressão, tá? Né? Vocês podem discordar, ok? Que talvez a gente tenha entrado um pouco num automático. Ah, se eu não conseguir chamar as pessoas, 150 conto eu dou conta de dar para o grupo, né? Se eu É, mas aumento a pode quantidade de também pessoas que usar o seguinte vender, eu vou conseguir raciocínio, manter. viu, Leonardo? Né? Ó, podemos usar o seguinte raciocínio. Tá cortando, Eu, Cris. há muitos anos eu pago os meus convites, mas eu dou os meus convites para as pessoas. Todo mundo. Pode falar em meu nome, seu convite está lá na porta. Eu pago os meus convites, mas isso funciona para as pessoas. Tem gente que, tem um convite. Então, Cris, assim, né? Não, eu acho que é uma forma, né, da gente. É importante a gente levar pessoas? É. Com que número a gente deve trabalhar? A gente está querendo trabalhar com um número assim de umas 250 pessoas. Se nós somos em 100, claro que desses 100 tem gente que nem a própria associado vai à festa.
Mas se a gente ficar focado nesse, né? O que a Ivana trouxe e que eu concordo muito, para que a gente traga mais pessoas, era importante a gente fazer algumas atividades de marketing, né? O que, que eu vou chamar assim, de atividade de marketing. Então a Ivana deu umas sugestões da gente gravar uns vídeos, fazer uns vídeos lá na sede, mostrando o lugar. Inclusive, a gente tem aí no grupo o Lucas, filho da Sara, que está produzindo uns vídeos super legais. Então, talvez chamar ele e criar umas ideias ali do quê? Para a gente divulgar. Porque o que que acontece? A gente entrega, a gente recebe os convites ali para vender e é feito um folder só. Eu que trabalho com marketing e vendas, eu sei que hoje a arte que menos, a forma de divulgação que menos vende é um folder estático. O que menos vende hoje no marketing e vendas é um folder estático. Agora, quando você faz um vídeo que ele é mais dinâmico, mostrando o lugar, inclusive assim, eu particularmente acho que eu acho que vocês vão concordar comigo que o sítio assim é um lugar maravilhoso para passar com a família, assim, uma tarde, numa festa, no meio da natureza, né? Então, usar o lugar também como um objeto de desejo, né, para as pessoas, para convidar as pessoas. Olha, uma festa junina num sítio, no meio da natureza, para você vir com a família. Então, criar, fazer uma ação aí para a gente divulgar, com certeza ia nos ajudar, né? Para a gente trazer. A Ivana, deixa eu já te falar, que a Ivana já tem primeiro, um primeiro movie Eu, maker, né? Não sei como é que chama isso lá. Ela já tem um primeiro, né? Que a gente estava só esperando a gente se reunir para a gente rever a data que a gente estava precisando rever. Então, acredito que vai ser agora colocado em breve, pelo menos para começar assim entre nós, né? Começar a divulgação para os próprios associados, né? E já para fincar a data, para falar que vai ser lá no nosso espaço, lá no nosso CDI, para a gente Uhum. começar isso. E ela está bem, bem assim animada para fazer, né, essa divulgação, esses vídeos. Acredito que a gente consiga. Agora, o ano passado já teve, né? Ela já fez o filminho o ano passado, o retrasado, ela já fez. O ano passado teve também um que foi um folderzinho, né? Foi também um movimento. Não foi assim do jeito que eu achava melhor, como você está falando, porque a imagem estática não mostrava nada, as coisas assim, né? Que eu, para ficar falando, aí eu falo, putz, agora eu tenho que saber eu fazer, porque eu estou falando para a pessoa não faz, né? Então, a gente tem que aceitar o que vem, porque senão eu mesma tenho que fazer, né? O que é, né? Mas eu vi que a Ivana está bem animada, assim, para fazer. O ano passado ela já fez, eu gostei, achei bem bonitinho também. E acho que tem que ter mais vezes. Eu acho que a gente também conseguindo fazer com mais antecedência, né? Então, agora, a partir desse final de mês, a gente conseguir já fomentar entre nós, eu acho bem legal mostrar o espaço. O nosso espaço é muito, muito bonito mesmo, né? Muito agradável. Agora, a gente não vai ter muita. A gente tem que selecionar bem quais são as referências, as fotos que a gente tem, né, dos outros anos, porque é a primeira vez que nós vamos fazer no nosso espaço, né? Então, algumas a gente não vai ter mesmo, né? Então, mas eu acho bem legal isso aí de ter divulgação, acho que a gente deve enfatizar isso, e eu vi que ela está com boa disposição para É porque auxiliar nisso aí. a gente cria um material de divulgação, os sócios podem usar esse material, né? Então, o que Sim. é a ideia? Eu chamar como eu trabalho também com marketing, com venda, e vendo inclusive eventos, vendo retiros, né? Ajudo Uhum. os meus clientes a venderem retiros. Então, eu sei ali mais ou menos o esquema, como que faz para divulgar ali na internet, mas se a gente puder fornecer para os sócios o material de divulgação, né? é, Quando eu falo material de divulgação, eu vi o vídeo da Ivana, tá bem legal. Mas aí a pessoa tem aquele vídeo, aí ela tem um outro vídeo gravado que pode ser interagindo com alguém, falando, convidando, Uhum. filmando.
mostrando o espaço. Aí eu poderia sentar com a Ivana e convidar o Lucas para nos ajudar com isso, porque ele está assim espetacular nesse assunto de produção de vídeo. Então, se vocês concordarem, eu posso também conversar com a Ivana e a gente ficar responsável por isso. Ah, eu acho bem legal, João. Eu acho bem legal, sim. Eu acho que um material bonito, assim, eu acho que quanto mais a gente também conseguir definir, né, essas características da nossa festa, mais a gente pode alinhar a linguagem, né, também, o E material e tudo. Então, eu acho que isso aí vai nos auxiliando, né, assim. hum, Agora nós vamos ter, por exemplo, no mês de junho, a gente tem a sessão do São João, né? Que vai ser, uhum, acho que dia 21 de junho. Então, provavelmente ali dê para a gente produzir algum material, porque vai ter gente, vai ter alguma coisa de bandeirinha, de decoração, de festa junina, porque, né? A gente costuma ter. Isso, a gente tem uns comes e bebes bem juninos, assim, também, hum, né? Nessa 21. Quer dizer, nós vamos estar há mais ou menos um mês da festa, com possibilidade de produzir, de ter umas imagens do nosso espaço, já com alguma referência, né, da festa. Acho que pode ser sim, uma coisa legal a gente boa, aproveitar, boa. né? Eu Já acho vou pedir. que isso pode ser um bom momento. E assim, ó, de repente, algum ensaio, algum take de ensaio, assim, né? Que a gente está falando, olha o que nós estamos preparando. Olha que Sim, legal que nós estamos preparando, né? Quem conhece sabe que a gente faz as coisas com muito carinho mesmo, com muita dedicação. Fica tudo sempre muito lindo. Eu sempre fico muito entusiasmada assim de ver, senão a gente trabalha tanto, a gente faz tanto, dá dó das pessoas não estarem lá, porque é muito gostoso, né? É tudo muito, uma comida gostosa, um clima gostoso. Geralmente a minha família vai muito assim, e já estão acostumados a ir, porque eles acham uma delícia uhum, a festa, né? Eles acham uma coisa bem, bem gostosa, bem, né, bem agradável. Às vezes vai até gente que eu não estava esperando. Nossa, uma prima de não sei de onde resolveu chegar lá. É sim, bem legal, porque já confiam que vão para um lugar onde sabe que as coisas são bem feitas, né? Que as pessoas têm esse carinho, esse capricho. Então, eu sim. vejo que a gente tem realmente um bom produto para oferecer, né? A gente Uhum. se dedica bastante mesmo. Eu acho que a gente tem que confiar nesse nosso produto, que nós temos um bom produto. É sempre agradável. É, sempre bem, bem gostoso. E eu acho que a gente tem que caprichar mesmo, fazer bem bonito, porque a gente só está um pouquinho agora ainda preocupado com essa coisa do estacionamento, porque isso nos garante mais espaço e tudo, mas eu estou confiante que a gente vai conseguir resolver essa situação, Ô, Léo, né? você pode dar a planilha do ano passado? Caçar ela, né? É, Você coloca Ela no usando grupo. de Porque eventos, é. em cima dela, eu já vou E fazendo as modificações. A Cris, você falou da gente ter umas equipes, né? Então, por exemplo, para dança, quem são as pessoas que a gente vai escalar? Para o casamento, para apresentação do casamento, quem são as pessoas que serão escaladas, para a gente já começar a ver quem serão as equipes também, para já garantir que a pessoa vai estar ali, né? A gente não tem que ficar atrás dessas no- uma hora. e- e aí, Cris, uma coisa que a gente tinha Sim. feito também, é que assim, a equipe do cachorro quente. Então, essa equipe fica por conta da doação do cachorro quente, não era isso? Ou foi a cozinha que centralizou e a cozinha que Isso eu acho que comprou e também é recebeu? outra questão para a gente fazer, Léo. Do mesmo jeito que a gente precisa fazer, então, conversar com o pessoal, né, que vai trabalhar com as crianças, também sentar e conversar com o pessoal da cozinha, como que vai ser a nossa estratégia. A ideia é sempre assim, o que que a gente precisa para que a festa tenha sucesso financeiro também? A gente precisa da doação das pessoas, Custo né? zero. A gente tem que ter custo zero, Custo né? zero, essa é a verdade. E foi Então, assim, aí que, foi aí que, pelo que eu vi, falhou na, isso. na, na festa anterior. Porque a gente precisa ter, assim, muito. Para gastar, a gente tem que ser.
mão de Muita vaca. parcimônia. Pão duro. Não, nós temos que segurar. Temos que Pão segurar. Não duro, é para pão gastar. duro. Não é para gastar. Ó, não é para gastar. Esse é o ponto. Então, nós vamos fazer a decoração com o que tem. Se a gente tiver que gastar, antes a gente vai ver se consegue emprestado. O que for para gastar, a gente tem que examinar se precisa. Por exemplo, eu acabei de ver lá no armário do Salão das Crianças 800 cumbucas para que a gente descartáveis para a gente servir batata frita, sei lá é o quê. Qualquer porção cabe ali. Temos 800 cumbucas. 800 coisinhas de papelão lá, de quadrado. Tá lá dentro do armário. Então, assim, antes de gastar para qualquer coisa, qualquer, a gente precisa ver se é necessário mesmo, porque a ideia é custo zero. Custo zero. Antes de gastar, nós vamos ver se a gente consegue, Alguém que primeiro, saber doe. Alguém que isso, saber doe. se é indispensável, porque não adianta assim, eu dou isso daí, mas precisa saber se a gente está precisando disso daí. Porque de repente está precisando de doação de outra coisa, não disso, né? Por exemplo. Ah, tudo bem, eu dou. Não, nós estamos precisando de doação de outra coisa. Meninos, eu tô apagando a luz aqui, gente. Ah, tá bom, Zé. Tá bom. Enfim, acho que deu para a gente ter uma ideia. Então, o que a gente tiver de material, que vocês tiverem, eu também, o que eu tiver aqui já de conversas, eu vou postando lá no grupo Tá bom. para a gente, Tá bom? tá? Começar a encaminhar e ver. E o que vocês tiverem também Então, de assim, questões, a gente vai o gasto conversando. assim, de possibilidade é o som, banda, né? Aí decoração, a gente primeiro vai ver o que achar, né? Mas acho que o som e banda é mais ou menos tá É o ok, que, então, né? infelizmente, a gente não tem de graça. Isso, nós não temos de Esse graça. é o nosso gasto obrigatório. Porque o dia que a gente tiver um filiado que tem o som e que leve o som para nós, já não vai ser mais obrigatório. Isso aí nós temos que Ah, já. gastar, infelizmente. Já tivemos, tá? Já Já. tivemos. Não é o momento. Não estamos nesse momento. Tá bom, Já então. tivemos isso daí. Já tivemos banda tocando de graça lá para nós também. Já tivemos. Nesse momento não estamos podendo, não estamos tendo, né? Isso daí. Tá. E 250 pessoas é o número que a gente vai trabalhar, é isso. A Porque também princípio, eu acho assim, que para a gente não dá mais calcular, que mas isso lá da também. circulação, né? Para a gente calcular em termos de quantidade de alimento, de tudo, mais ou menos esse número eu acho que é um bom número para a gente Porque trabalhar. o nosso espaço é bem menor, né? Tem que lembrar disso. Isso, isso, Hum. isso aí. Porque o Sol Lua não tem só ali a parte da construção, tem a parte do pinheiro lá atrás, que as pessoas se dispersam, né? Uhum. E o nosso espaço está concentrado. Acreditamos que 250 pessoas convivem sem brigar Sim, confortavelmente nesse espaço. Já, a então. gente acha que dá. Beleza. Pensando assim, E né? aí somos Que no nós, caso. estamos precisando de mais 150, tá bom? Isso mesmo, ó. Temos nós. Se a gente conseguir que todo mundo do grupo venha, já vai ser sucesso. E mais 50 pessoas, certo? Então, Tá babies, bom. Então tá conversamos bom, Beijo, gente. agora por Jess. WhatsApp, tá bom? Tá bom. Beleza. Bom, Beijo. Depois isso aqui vai ser Sim. transcrito e colocado lá no grupo, tá? O Tá. filme, a filmagem, tá bom? A gravação. Eu estou muito resfriada, me perdoem, mas agora já está passando aqui da minha possibilidade.